Ok. Já podemos, sim, por favor. Bom, boa noite, né, em Angola. Sofiana dá as boas-vindas para a Mirella. Mirella aí que é tão especial aqui no Brasil, que tem acesso a todas essas figuras maravilhosas, pais profissionais. Oi, pessoal, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Sim, olá, a doutora Mirella Carla, assim, Isso. assim, olá, Aline Salles. Sim, é um prazer. Gostaria de agradecer a presença da doutora Mirella, e vamos hoje saber um pouco mais, né, do autismo na sala de aula e gostaria mais ou menos de agradecer a parceria, né, que, estamos, que a Associação ASEM está a fazer com a Expedição África, da Aline Salles. Dizer que foi uma honra receber os doutores todos, de cada um na sua área, para falar um pouco sobre o autismo, e muito informativo e espero que gostem da palestra de hoje para termos um pouco mais de informação. Obrigada. Perfeito, obrigada. Mirella, olha, bem-vindo. Primeiro, bem-vinda. Muito obrigado por dedicar o seu tempo, como eu costumo dizer, que o tempo hoje é algo de mais precioso que podemos dedicar a alguém. É o nosso tempo, porque não há nada que pague. E o tempo que você está dedicando aqui, não só ao projeto, mas a Angola, é algo muito valioso e que eu tenho certeza, né, que Deus colocou você no nosso caminho como eu não sei nem qual palavra utilizar, porque eu quero já também deixar aqui ao vivo gravado, em um momento muito difícil, que isso tudo esteve prestes a deixar de acontecer. Você foi a pessoa que disse para mim, Aline, não desista, não cancele esse evento. Então, eu acho que esse evento você tem um peso muito grande em tudo que aconteceu, entendeu? E se hoje nós chegamos até aqui, foi por palavras suas, entendeu? Naquele dia, em áudios, em chamadas, enfim. Então, é isso. Meu muito obrigado. E se hoje está chegando conteúdo à universidade, a famílias, a profissionais em Angola, é graças a você, uma boa parte. Obrigada, Aline. Foi uma grata surpresa esse nosso encontro, né? E conhecer esse projeto tão lindo de todas vocês. Quando a gente põe a cara, a tapa, né, e ousa realizar alguma coisa, sempre tem pessoas para criticar, né? Faz parte. Mas o ideal, o objetivo do projeto, ele é muito maior que qualquer crítica e ajuste que se vá fazendo no decorrer do caminho, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Vamos bater um papo nós duas, então, ou quem mais quiser participar sobre autismo, né, em sala de aula. Vamos lá, isso. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Olha, É, eu tenho experiências muito positivas, sabe? Eu acho que eu fui colecionando sorte, nessa questão de inclusão escolar. Eu gostaria que essa também fosse a realidade da maioria, e não só minha, né? Porque mesmo na escola que meu filho está, eu tenho depoimentos de outras mães, outras situações que não foram tão felizes quanto os meus, né? Mas acho que quanto mais a gente puder conversar, esclarecer, mais a gente vai caminhando para essa conscientização, né? E de formas melhores de incluir essas crianças em sala de aula. com certeza. Eu também, sabe, Mirella, tenho. O que eu costumo sempre dizer é que nós colhemos também muito o que nós plantamos. Gentileza gera gentileza. Quando você também trata bem um profissional, seja ele, primeiro você pensar que ele é um ser humano, automaticamente você tem aquela contribuição, você tem aquele retorno, né?
Então, Sim, é basicamente isso. Eu acho que a gente vai colhendo. Claro que nem tudo é perfeito, porque todos somos seres humanos, sempre vai haver aquele erro. Mas é você chegar, conversar, ajustar, a tia não sabe, porque nós sabemos que elas também, ninguém sabe de tudo, né? A verdade é sim, essa, ninguém sabe de tudo. Mas que ela, você vê que ela está ali disponível para aprender. E você, o pouco que a gente sabe é chegar e ensinar, tia, para uma atenção compartilhada, coloca a mãozinha dele no rosto, que ele vai voltar o olhar para você, é, vai ao nível da criança. Então, essas pequenas coisas, sabe, Mirella, que eu acho que quando um professor ele tá disponível a aprender e que você sabe também chegar de uma forma humilde, de uma forma com carinho, sabendo falar o seu tom de voz, eu acho que isso você entra em qualquer lugar, sabe? E eles sempre vão tratar bem os nossos filhos, né? Porque são os nossos, né? é, eu também tenho, eu longo dessa opinião sua, sabe? E eu tenho, assim, algumas dicas que eu, enquanto mãe, tento fazer e não só esperar do lado de lá, sabe? Eu acho que tem posturas que a gente pode ter para ir de encontro a essa inclusão. Então, primeiro, todo ano eu escrevo cartas de apresentação do Arthur para todos os professores. Todo ano. Por exemplo, Oh, porque assim, é muito mais fácil, pensa, se forem deixar uma criança na tua casa, a mãe não fala nada, nem, tô nem dizendo autista, vai deixar uma criança com você, não te dá informação mínima, assim, do que gosta de comer, do que gosta de brincar, do que gosta de assistir, suas chances de errar são muito maiores do que se te derem algumas informações básicas sobre aquela criança, né? Então, eu todo começo de ano escrevo cartinha à mão mesmo, assim, escrevo cartinha para cada um dos professores, considerando as áreas de ensino. Então, por exemplo, professor de educação física. É o mesmo que está com meu filho desde um aninho e pouquinho. Tá? O Arthur está com 6 anos e meio. É o mesmo professor. E todo ano eu escrevo nova carta para ele. Porque o Arthur tem questões motoras e eu vou colocando para ele assim as atualizações, o que, que nós conquistamos, o que, que eu ainda observo de dificuldade, como que de repente ele pode conduzir aquela situação, coloco o meu telefone, se precisar um contato direto comigo, me ponho à disposição, sabe? Então, por exemplo, a professora de inglês. Meu filho é muito opositor a tudo que é novo. Ele sempre vai falar não antes de qualquer coisa. Então, eu dou dicas de brinquedos e temas de interesse dele, que aquela pessoa pode utilizar para se conectar, né? Então, por exemplo, ele gosta muito de dinossauros. Então, eu dizia isso, a professora montou todo um material lá com dinossauro, com musiquinhas que envolvem dinossauro, brinquedos, para tentar fazer essa conexão com ele, né? E ainda assim, não foi suficiente. E a gente, para você ver como é importante essa troca, porque a gente está aprendendo, né, sobre aquele indivíduo, não é o autismo em si, é aquele indivíduo. Quando você conhece um autista, você só conhece aquele autista. Não quer dizer que você conhece o autismo como um todo. Então a gente sempre tem que estar aberto para conhecer aquele autista, o que, que pode funcionar para ele, né? E esse diálogo eu acho que facilita muito. Então, por exemplo, na aula de inglês, o Arthur continuava se recusando a participar. E a professora usando tudo que é possível de dinossauro, coitada. Acho que ela estudou todo o período Jurássico, Triássico, tudo em inglês, né? E eu fui conversar com ele, filho, por que que você está se recusando? Ele sentava de costas para ela. Que, a gracinha, sentava de costas. Por fim, conversando com ele, ele conseguiu expressar que ele não via sentido naquilo, porque ele já brincava de dinossauro em português. Ele nomeava em português. Então, para que ele ia falar inglês? Então, ele estava buscando uma função, um porquê, né? O Arthur sempre busca raciocínio muito lógico. Então, muitas vezes as crianças, só você dá a demanda, às vezes elas não vão cumprir se você não conseguir convencê-la do porquê, né?
Então, aí eu fui explicar para ele, olha, você tem vontade de... Você assiste vídeos que vêm dos Estados Unidos, eles falam inglês. Você tem vontade de ir lá na loja de Lego nos Estados Unidos, eles falam inglês. Como é que você acha que eles vão conversar com você? Né? E aí o Arthur, para mim, assim, mas todo americano só fala inglês, mamãe? Eu falei, só. E ele, mas não vai falar português? Eu falei, não, você que está indo para a terra deles, você que tem que aprender. A partir daquele dia virou uma chavinha. Então, ele entendeu um objetivo para aquilo, um porquê. E aí ele virou o melhor aluno da sala de aula. Então, esse diálogo é muito importante, sabe? Por exemplo, professor de música. Meu filho tem questões sensoriais, processamento auditivo. Então, a aula de música sempre foi muito desafiadora para ele, porque muitos timbres chegam desafinados. Então, aquilo que parece gostoso para o nosso ouvido, para o dele não está. Então, eu preciso explicar isso para o professor, porque senão, às vezes, ele vai achar que é teimosia, que é birra, que ele não faz questão. Mas se ele entender que aquilo é um processo difícil, a postura dele vai ser diferente. E aí eu, como mãe, preciso informar. Então, eu sempre falo para todas as mães, todo começo de ano, escreva cartinha para cada um dos professores, pontuando coisas importantes para aquela matéria, né? Primeira Isso, dica. cartinha de apresentação. Não deixem de fazer. É uma coisa básica que não depende do outro, é só da gente e que eu acho que abre portas, sabe? Abre portas. Acaba que facilita também o trabalho da professora que está ali com 25, 26 alunos, 30 alunos dentro de uma sala, que muitos Sim, têm até um AT, né, uma acompanhante, mas, querendo ou não, são ainda 30 crianças, elas não vão pôr 30 sim, profissionais, 30 pedagogos dentro de uma sala, mas acaba que facilita. E quando já é aquela escola que ele já está há muito tempo, que eles já estão mais habituados, enfim, e fora que é um ambiente também com muito estímulo, né, Mirella? É um sim, ambiente muito luz, barulho, é a hora do lanche também, enfim, é a hora do intervalo. Eu acho que é um ambiente com muito estímulo e poucas, porque uma coisa interessante que eu até ouvi esses dias, né? A questão da medicação. Por que que essa criança, uma terapeuta chegou para mim e disse assim, ok, eu consigo ter essa criança, a atenção dela como terapeuta, voltada só para mim, mas vamos ver também essa criança, como é que ela funciona dentro de uma sala de aula sem a questão da medicação, entendeu? Que já é outro assunto. Mas assim, e isso foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar e analisar, que é a terapeuta, ela acaba que consegue puxar a atenção da criança só para ela, porque estão só ali os dois e elas sabem. Porém, hoje em dia, nem todos os professores têm acesso a uma formação, e fora que a quantidade de aluno que eles têm dentro de sala, então, e cada ser é único, né? Cada ser, ele é singular, né? Cada criança. sim. É Então, bem mais desafiador, sem dúvida. é, Num coletivo, bem mais desafiador. Acho que outras duas coisas que eu sempre fiz também, então, por exemplo, sendo possível, se vai mudar de sala, se vai mudar de escola, ainda que seja uma escola, a mesma escola, mas vai mudar de setor, né? Se possível, visitar antes com a criança, ou se não puder visitar, fotos, vídeos, para trabalhar essa previsibilidade, né, com a criança, para que aquilo não seja totalmente desconhecido e ela não se sinta sem controle de nada. Então, preparar, né, dar essa previsibilidade pode ser muito importante para as crianças também. Então, sempre foi uma coisa que eu fiz com o Arthur, né, trabalhar a previsibilidade bem antes das aulas voltarem, quando tem férias, né? E, inclusive, por bastante tempo eu fiz uso de rotina visual com ele. Eu não estou mais fazendo, mas vira e mexe, se ele se desorganiza muito, a rotina visual eu volto para ela, que ajuda ele a se estruturar de novo. Então, essa rotina visual de troca de atividades, que muitas vezes pode ser frustrante para os autistas, você está numa atividade, você não quer sair para ir para outra.
Então, desregula mudança de professor, mudança de sala, mudança de atividade que está fazendo, mudança de ambiente. Isso é muito comum. Então, se você já tem uma rotininha visual com os quadrinhos e trabalha com isso, se possível, a mesma rotina que você tem em casa, porque você trabalha em casa antes, quando ele chegar na escola vai estar esse mesmo quadrinho e ele consegue entender, né, que daqui a pouco vai mudar. Inclusive, muitas vezes utilizando de reforços temporais. Então, por exemplo, com o Arthur, às vezes eu punha despertador. Um pouco antes da mudança da atividade, eu já começava a sinalizar. Arthur, daqui mais 5 minutos, filho, a gente finaliza, porque nós vamos mudar para outra atividade. Então, eu não deixo de última hora falar, pronto, acabou, vamos mudar, vamos sair. Isso é muito estressante. Então, você ir fazendo essa previsibilidade temporal também, pode ser por despertador, pode ser por uma cinetinha, enfim, o que funcionar melhor. Então, eu também fazia isso para alterar as atividades e sala de aula, sabe? Então, de repente, ter uma combinação prévia com os professores sobre isso pode causar muito mais tranquilidade para aquele aluno que vai ficar um período inteiro na escola, ele saber o que que vem antes, durante, depois, sem ansiedade. Isso ajuda a se manter regulado. Então, a segunda dica aí. É a segunda dica. Mas assim, trabalhar com. Eu acho que assim, sabe, não só a questão da criança, mas a família também. O pai, a mãe, eles também têm muito isso. Eu acho que nós somos ainda mais apegados que eles, sabia, Mirella? Ainda. Acontece. Acontece. Então, de repente, essas rotinas visuais ajudam todos, É, todo mundo, né? Porque até para o professor, quando sabe que é muito difícil essa transição, já vai dando até aquela palpitação, né? Porque você sabe que dali 5 minutos a casa vai cair. Isso é péssimo. Então, ele conseguir ter uma segurança do andar ao longo do dia, isso deixa todo mundo mais calmo, funciona melhor. E aí, ver o que funciona para cada criança, né? Então, isso, se for um ambiente novo, professor novo, escola nova, de repente já ir mostrando vídeos, fotos daquele ambiente e na rotininha da criança, colocar lá na sala, aquela rotininha visual, aquele mesmo cronograma que ele tem em casa. Isso também pode dar uma segurança maior. E às vezes, é como eu estava a falar, né? Que nós ficamos tão apegados àquilo, às vezes, quando vai fazer essa transição de escola, ou essa transição de turma, a criança já, você já está tão acostumado, você está acostumado com as mães daquela turminha, enfim, você desprender também, como eu costumo dizer, é um desmame, né? Que a gente faz muitas vezes. Às vezes dói mais na família, dói mais na mãe do que na própria criança, que a criança às vezes vem até a surpreender, sabe, Mirella? Sim, sim. Muitos deles às vezes vêm até a surpreender que a gente pensa uma coisa que vai ser algo e muitas vezes não é mais tranquilo. Eu acredito que também há muitas mudanças que ela vem também para o bem, sabe? E Ah, você sim, também tirar eles um pouco dessa zona de conforto, muitas vezes também é um pouco necessário. faz parte, tudo isso faz É, parte, né? Porque a gente não vai conseguir controlar tudo do mundo o tempo inteiro, imagina, isso é irreal. Então faz parte. mas queremos, é o grande Queremos, exato. desafio. Então, ontem mesmo, meu filho, a gente se atrasou para ir para a escola e isso desorganiza muito ele. Ele não aceita chegar atrasado, né? E ele não foi para a escola ontem. Mas aí, o que que eu precisei conversar com ele? Arthur, então hoje, porque está acontecendo agora e está no olho do furacão, então hoje, tudo bem, você não vai, mas é a última vez. Porque a gente não quer atrasar, beleza. A gente não gosta de atrasar, beleza. Mas vai acontecer muitas e muitas vezes por N motivos. E não tem lógica você perder um dia inteiro de aula porque atrasou 5 minutos. Porque para ele tem essa sensação. Então acabou, tá tudo errado, tem que começar do zero, sabe? Então, tipo, hoje não adianta mais, só amanhã, né? De tamanha rigidez de comportamento. Então, ontem não dava para eu forçar a barra pela forma que tudo aconteceu, só que também não dava para eu deixar essa lição com ele. Tipo, ai, atrasou, não vou mais.
Falei, de jeito nenhum, é a primeira e última vez que isso acontece. Das próximas vezes, nós iremos. E ele assim, mas então eu não vou feliz, que eu vou triste. Eu assim, tudo bem. Eu às vezes passo o dia inteiro triste, chateada, fazendo o que eu não quero assim, mas a gente faz, porque precisa. Então, mesmo quando você for chateado para a escola, você vai. Mesmo se você estiver desconfortável, você vai. Porque a vida é assim, meu filho. Não é só quando tá no conforto. Ele, mas tá bom, então hoje, porque ontem ele desregulou demais, ele não tinha dormido, várias coisas. Então, veja, ontem eu entendi que não dava para forçar, só que eu também não podia deixar que esse comportamento se instalasse, porque qualquer coisa. E aí eu fui trabalhar. Quando ele se acalmou, quando já estava tudo bem, eu fui conversar com ele. Olha, quando a gente foi em médico, você às vezes vai num aniversário, se vai num amigo, se vai na escola, pode acontecer de atrasar. E nós iremos atrasados, né? A não ser que seja algo muito assim. Então, eles costumam ter muita rigidez de comportamento. E essa previsibilidade ajuda com que fique estruturado. Porque a reação do Arthur, quando ele não ritualiza como de costume, é como, nossa, se o mundo acabasse. E é o nosso papel de mostrar para ele, eu sei que você está sentindo assim, mas olha, o mundo não está acabando, né? É. Tudo bem. Então, é sempre o tanto que a gente força e o tanto que a gente segura. É difícil assim, ter esse equilíbrio, né? Mas a gente precisa buscar, porque precisa expor, mas não a ponto de ser aversivo, né? Então, um passo para frente, dois para trás e assim por diante. Não tentar entrar no caos da criança, mas promover a paz, né? Isso. Levar a paz para a criança, É. realmente. E assim, sabe, Mirella, uma outra questão que eu queria aqui pedir sua opinião é a questão que hoje há muitas escolas que você encontra, há uma escola que eu encontro inclusão, que eu encontro uma escola que super ama o meu filho, e já há uma outra escola a qual ele já passou, que é a parte pedagógica, e eu tenho uma pessoa que está passando por isso agora, e eu sou a favor da opinião, a parte da educação é maravilhosa. E ela disse, se juntasse as duas, seria a escola perfeita. Aline, eu sou muito a favor do amor, sabe? Eu sou muito a favor de que a criança ela tem que se sentir bem, ela tem que se sentir num ambiente que ela se sente amada, que ela se sente incluída, que ela se sente acolhida, independente de qualquer coisa. Independente, acima de tudo, eu sou a favor disso, sabe? E qual assim a tua, assim, qual a sua visão nisso tudo, Mirella? Mas do quê? De escola No especial? caso, hoje, é uma escola que você pensa que essa escola tenha, uma escola tem inclusão, que amam essa criança, e outra escola que a parte pedagógica é maravilhosa. Que é tanto que essa pessoa chegou para mim e falou que se Ah, unisse tá. as duas escolas, seria a escola perfeita, entendeu? Seria a escola perfeita. E eu cheguei para essa pessoa e disse para ela: eu sou a favor do amor, da inclusão, porque é onde a minha filha, onde o meu filho se sente bem, se sente amado, com certeza ele vai evoluir. Eu penso Eu dessa. acho, Aline, que isso é muito particular, porque a inclusão escolar, falando no geral, de forma efetiva, né? Uma inclusão verdadeira, ela não vai se dar só no amor, vai se dar na dor. Porque a verdade é que a grande maioria das escolas não querem nossas crianças, ponto. É mais atenção, eles não querem capacitar os profissionais, eles não querem remanejar o que está lá faz séculos funcionando de um jeito, ninguém quer mexer, né? E É, não vai ser no amor que a gente vai conseguir isso. Agora, a mãe que vai decidir, olha, não querem meu filho ali, mas eu vou insistir porque é direito dele, mesmo estando com o coração na mão, sabendo que aquela criança não é querida naquele ambiente, né? Ou de dizer, não, eu vou tirar meu filho daqui, né? Mas tudo, é uma questão, é muito pessoal de cada família, do que e como decidir, né? E até do grau de deficiência daquela criança. Então, veja, se eu estou diante de um autismo mais severo,
de uma criança com deficiência intelectual, eu não tenho nenhuma expectativa que aquele indivíduo seja um CEO de uma empresa ou que faça faculdade. Não é isso que eu quero para ele. O que que eu vou querer? Mais autonomia, mais independência, de repente uma comunhão num coletivo, e a parte pedagógica acaba ficando mais para trás em termos de prioridade, né? Ou então, eu tenho uma criança com um cognitivo super preservado, que eu vejo que tem um potencial gigantesco, que aquela escola é só uma passagem para ela, e aí eu vou brigar para que ela fique naquela com a melhor metodologia, porque eu sei que ali também é o lugar dela. Então, é difícil dizer, né? Assim, eu acho que cada família tem que decidir onde tiver com o coração, onde aquilo fizer sentido, sabe? E só quando acontece com a gente que a gente vai saber como se posicionar. Mas eu acho que mesmo aquela família que decide não ficar naquela escola por motivos óbvios e justificáveis de que acha que a criança pode sofrer, ser discriminada, eu acho que pelo menos uma denúncia no Ministério Público, sabe? Uma denúncia nas redes sociais, porque, de novo, não é sobre o meu filho, é sobre um coletivo. Eu não posso me abster, né? É igual na escola do meu filho, também eu, Mirella, não tenho do que reclamar, mas várias outras mães têm. Então eu reclamo junto. Eu reclamo junto Boa, no boa. coletivo, entendeu? É no coletivo, eu não quero só pro Arthur. O que eu quero de melhor para ele só vai acontecer no coletivo. Então, já teve até essa discussão, assim, porque eu me dou muito bem com o pessoal da escola, com as diretoras, com as professoras, sempre foram muito maravilhosas, mas é o que eu disse, essa era para ser uma experiência de todo mundo e não é. Então, até quando teve uma audiência pública aqui no Ministério Público, me chamaram para falar a favor da escola. E eu disse: não confundam, eu sou mãe, eu estou do lado das mães. Se eu for chamada, eu vou falar em nome das mães. Eu posso até descrever a minha experiência e sempre digo, porque eu quero que essa experiência positiva se repercuta, aconteça mais vezes com mais famílias. Mas eu também vou falar do que eu vejo que está errado, né? Então, buscar o amor, sim, nem sempre vai ser possível, sabe? Uma vez eu ouvi uma mãe que eu gosto muito, que depois de buscar muitas escolas ideais para os filhos dela, ela já tinha mudado 5, 6 vezes de escola. E Uau, aí ela disse o seguinte: gente, sabe o que eu entendi? A escola ideal é aquela que eu der barraco. É onde eu barracar e ele vai ficar. Porque não vão fazer só no amor, muitas vezes. E aí eu vou o quê? Toda hora ficar migrando, meu filho começa a se acostumar com coleguinhas, e a escola é indecente, é justo que eu mude ele de novo, porque aquela diretoria está fazendo pressão para que eu saia, né? Então, é uau. muito delicado, é fonte de muita angústia para todas as famílias. Mas isso, para mim, Mirella, não vou mentir para você, é uma novidade. O fato de ter direção de escola fazer pressão para que uma criança ou uma mãe acaba saindo da escola. Isso para mim é Opa, novidade. opa, fazem, não fazem declarado, né? Uau, Mas tudo o que é pedido é negado, deixa aquele mal-estar instalado para ver se a mãe se vence por cansaço e sai dali. É muito comum, uau. muito comum. Isso para mim é uma novidade. Então, assim, eu acho Eu, que eu queria que fosse só um caminho de amor, mas não é, não é. é, Então, aí, assim, vai aquela família, né, tentar entender. Ela pode uma vez escolher pelo amor, tipo, não, agora não, mas ela vai enfrentar outras portas fechadas ao longo da vida. Porque se a gente está pensando em vida escolar, é uma vida muito longa, pelo menos a gente quer que é. seja. Então, você vai decidir agora, aquele momento. Não vai evitar que amanhã você esteja passando por isso de novo, né? Então, daí a importância da gente se posicionar. Eu digo, Não está saindo áudio.
O áudio. Só um probleminha técnico que ao vivo tem que acontecer. Não tá saindo. O áudio. Não tá saindo. Ah, tá me ouvindo? Agora voltou. Foi. Agora foi. Desculpa, é porque eu tô falando do celular e quando as pessoas me ligam, Aí corta o áudio. corta. É. Não tem Aí problema. funcionou assim. É, não tem Por isso que eu tô falando. problema. É assim mesmo. Mirela, olha, uau, viu? Porque o que você falou para mim, sinceramente, é porque eu comecei a imaginar enquanto você falava, eu como mãe, um coração de mãe, ter um filho em casa, voltar com ele para casa de uma escola e ter que explicar para um filho, entendeu? Que ali ele não, é tipo assim, que ali ele não está sendo bem-vindo, que ele não tá, que não querem a presença dele, e você tá ali insistindo que ele caiba naquele espaço, sabe? E para uma coisa que todo mundo tem que ter, educação, né? Então é algo assim para mim surreal isso. Se for criança, quanto mais a gente conseguir poupar dessas informações, né? A mãe não é poupada dessa luta, Mas não. sente, você acha, eu acho que sente. Mas é que eu falo, às vezes, naquela sala de aula, ele com os amiguinhos está bem, ele tem, às vezes, dificuldade na direção, quando a gente vai pedir adaptação de materiais, né? Adaptação curricular, hora que você vai exigir o PEI. Às vezes a professora ali só para brincar, tá um climinha super ótimo, só não estão fazendo nada do que precisa para que ele evolua de forma pedagogicamente, né? Então, às vezes, a criança não está sentindo necessariamente quando, assim, no melhor dos casos, né, não está sentindo. A barreira tem sido mais da parte administrativa para a implementação, né, dessas adaptações que precisa. Então, eu tenho casos de amigas aqui do começo desse ano, de 2023, o filho já estava sendo recusado em 7, 8 escolas. Estava assim, tipo, Uau! eu preciso matricular, mas e aí, ninguém quer meu filho? Ninguém quer meu filho. Tipo, aí é um absurdo. Então, assim, nenhuma delas escolheu uma escola. Acabou colocando na que aceitou, tá entendendo? E essa é a maior realidade. Eu brinco que, por exemplo, a escola do Arthur, quando ele entrou, ele não era autista. Brincadeira, gente, todo mundo nasce autista, mas eu não tinha o laudo, eu ainda não sabia. Eu descobri na escola, então eu matriculei, não era autista, depois já estava lá, entendeu? Já estava lá, agora não dava mais para tirar, né? Agora, segura. Agora já está ali dentro, né? Então, esbarra nessas coisas, sabe? Mas outro ponto que eu acho super importante para conscientizar as famílias, né? De novo, de algo que está no nosso alcance. Muitas mães às vezes vêm falar assim para mim: ai, meu filho é super excluído na escola, meu filho não é chamado para nenhum aniversário, meu filho, tipo, nunca é chamado para, né, passeio. E aí eu digo, e você, tá fazendo o quê para mudar isso? Porque, assim, se seu filho tem dificuldade, você vai ter que tomar a dianteira. Então, você vai ter que ser a legalzona que faz um café da tarde na tua casa, chama uma, duas mães, um bolinho com café, chama aquelas crianças, traz para perto de você. Invente um monte de coisa, porque a gente, enquanto pais, tem a responsabilidade de fazer essa ponte. Não adianta jogar só para a escola. Então, eu fiz muito e continuo fazendo isso. Eu faço muitas coisas fora da escola para ajudar o Arthur a fortalecer esses vínculos, tanto com as crianças quanto com as famílias, né? Ao ponto que eu fiz tanta coisa em casa, eu fazia um monte de brincadeira, meu filho não aproveitava nada, só as crianças típicas que aproveitavam, porque ele ainda não tinha repertório para isso, né? Mas eu fui conhecendo essas mães, me vinculando, fui pedindo ajuda, explicando um pouco mais sobre o Arthur, como que poderia tentar chegar até ele, né? E a gente, para mim, foi uma coisa assim, muito interessante, que passou uns 6 meses, teve uma festinha de aniversário da escola, de uma amiguinha da escola. Quando nós chegamos, veio toda a turma abraçar o Arthur, e nem é porque ele era legalzão,
Nem é pelas habilidades sociais que ele tinha na época, porque ele ainda não falava, ele ainda não brincava funcional, né? Ele ainda tinha muitas dificuldades, mas eu me conectei com aquelas famílias. Então, aquelas mães, aqueles pais, fora da escola, diziam: vai lá dar oi pro seu amiguinho Arthur, chama seu amiguinho de novo. Ai, mas ele não responde, ele tem dificuldade, vai lá falar com ele E o novamente. coração vem nessa imagem, transborda, né? Então, essas famílias fora da escola foram cultivando essa postura de cuidado dos amiguinhos com o Arthur. E meses depois, quando a gente se encontrou numa galera, eles foram todos abraçar, porque esses pais estavam me ajudando a construir essa ligação, né? O Arthur foi conquistar os amiguinhos muito tempo depois, porque ele demorou para conseguir falar, ele demorou para brincar legal, né? Ele demorou para se conectar, para falar o nome dos amigos. Mas antes disso, fora também da escola, eu já estava articulando, né? E isso não era uma vez ou outra, era só todo final de semana. Só Oh, todo final de semana. Por quê? Porque as crianças autistas, elas precisam de uma constância maior. Se eu fizer uma vez aqui, outra lá, essa conexão não vai se formar no cérebro dela. Eu preciso de constância, né? Então, quando muitas mães vêm reclamar, falam, tudo bem, eu entendo, tá péssimo, a professora não tá ajudando, a escola não tá ajudando, mas e você? O que você tem feito? Você já se apresentou para as outras mães da sala? Você foi pedir ajuda? Escreve uma cartinha, igual escreve para os professores, no grupo de WhatsApp das mães. Fale sobre o seu filho. Peça ajuda, presente ele, né? E convide você para ir na sua casa, você para um piquenique, você para um cinema, você, mãe e pai, né? Por quê? Quando a gente fala em inclusão escolar, a inclusão escolar ela é só um pedaço da inclusão social que a gente quer. E esses papéis não se substituem. A professora é importantíssimo, o pessoal da escola é importante, mas você também é, né? Então é todo mundo junto. Quanto mais você puder conscientizar o seu entorno, e aí eu digo envolver não só a professora, o pessoal da portaria que recebe a criança, o pessoal da cantina, porque vai muito além. Né? Então, o que a gente pode fazer que está nas nossas mãos? Se abrir e pedir ajuda. Isso a gente pode e deve fazer por eles, e não só esperar que venha do lado de lá. é, eu acho que, como a gente falou no início, né? Até a questão das professoras, eu acho que você ser uma pessoa leve, sabe? Ajuda muito. Ajuda Sim, muito, muito. Porque sim. hoje em dia a verdade é que ninguém quer estar ao lado de pessoas que são pesadas, né? Não, tô de Então, boa, eu também, eu tô de boa, eu tô com a cabeça é, cheia, a gente chata, a é, gente lamuriana, eu tô é, dispensando, dispensando. fica lá no teu lugar, mas é isso. Então, são coisas, por exemplo, essa da cartinha foi uma ideia super, mas eu concordo que assim, esse vínculo, né? Tipo, tem um aniversário, leva a criança, faz um esforço. Eu sei, é cansativo porque a rotina já é cansativo de terapia. Você luta 3 vezes, 10 vezes mais, né? Então é cansativo, mas é isso. Eu acho que é você também se abrir, né? É você se permitir que as pessoas também acessem o seu coração para que ali eles tenham acesso ao seu filho também, né? Que, que é o E nosso você, bem mais precioso. exato, eu falo para os pais estarem por dentro dessas relações interpessoais que a criança está fazendo. Vou dar um exemplo bem prático do início desse ano. Então, todas as férias, né? Quando antes de voltar às aulas, eu já começo a juntar toda a galera de novo, né? Para as crianças se reverem de novo, antes de começar as aulas. Em uma dessas oportunidades, uma semana antes das aulas começarem, a gente foi num restaurante com área kids aqui. E aí foi 80% da sala foi. E as crianças brincando e tal, e eu fiquei lá no parquinho observando a dinâmica do Arthur com o grupo, para ver que jeito que ele estava interagindo ali com o grupo, né?
E aí eu identifiquei que os meninos, eles estavam brincando de batalha, coisa de moleque, né? Batalha e que não sei o quê, e que sempre algum deles queria impor uma brincadeira, e se o grupo não queria, aquela pessoa ficava de fora. Normal, normal. Então eu vi isso acontecendo com vários deles. Que às vezes estava meio emburrado de canto de lado, porque a sua ideia não tinha agradado geral, ninguém quis brincar. Beleza, faz parte. Não interferi em nada, só fiquei observando. Aí começaram as aulas, a professora nova tinha escrito a cartinha, falei que o pessoal já era amigo, que essa turminha vinha desde criança, falei todas essas coisas. E ela, muito na intenção de ajudar, né? Já no primeiro dia de aula, na saída da escola, ela falou: Mirella, eu preciso conversar com você. Eu falei assim: não, tudo bem. Ela falou: olha, hoje no parque o Arthur ficou excluído da turma. Aí eu falei: excluído da turma? Como assim? Ah, as crianças estavam brincando e ele ficou num canto chorando. Eu fui tentar falar com ele, ele não dedurou os amigos, não quis falar o que que era, falou: não, não é nada não, não é nada não. Mas eu fiquei preocupada porque ele ficou a brincadeira inteira de fora. Falei: olha, é estranho porque é uma turma já integrada, mas eu vou tentar descobrir com ele. Bom, aí fui voltar para casa falando com ele: filho, tia Tati comentou comigo que hoje acho que, né, na hora lá do parque aconteceu alguma coisa. E ele assim: não, tudo bem, foi tudo bem, né? E eu: mas aconteceu alguma coisa? Ele: eu não brinquei com os meninos. Falei: por quê? Ai, porque eles não queriam brincar da minha brincadeira. Falei: qual brincadeira que você queria? Ah, eu queria que a gente fosse bebê Godzilla. Você vai vendo? Godzilla, bebês. Aí eu: ah, tá, eles queriam o quê? Ah, eles queriam, sei lá, ser super-heróis, não sei o quê. Falei: tudo bem, então você queria uma coisa, a maioria queria outra. E o que que você fez? Ah, eu fiquei de fora. Falei: tudo bem, é uma escolha. Você pode ou flexibilizar, tentar negociar um pouquinho seu, um pouquinho do outro, você vai ficar de fora, porque se a maioria não tá afim, eu fiquei de fora. Então tá bom, então tudo bem. Beleza, então assim, ele não tinha sido excluído. Foi uma exclusão normal de comportamento de criança ali no coletivo. Mas, como ela também não sabia, para ela pareceu que ele estava sendo excluído pela turma. E se eu não estivesse participando dessas relações de amizade do Arthur, eu também poderia falar: estão excluindo meu filho na escola. Os amigos estão deixando ele sozinho. Percebe? Então, no outro dia, eu falei para ela: tia Tati, fique em paz. O Arthur foi excluído porque ele foi teimoso e quis incluir a brincadeira dele, mas tá tudo ok, tudo certo. Se ele se comportar dessa forma de novo, ele vai ficar de fora de novo. É assim, a vida é assim, né? E ela: ah, então tá, porque eu fiquei preocupada. E aí, logo naquela semana, ela já viu que era a dinâmica deles e que direto um ou outro emburrado, né? Mas aí, de novo, por que que os pais precisam participar? A gente não pode estar de fora. A gente tem que saber, a gente tem que entender dessas relações. E isso a gente tem que fazer fora da escola. Ou chamando na nossa casa, ou propondo passeios, sei lá, cada um vai dar seus pulos, né? Mas É, precisa acontecer. é. Mas assim, interessante porque ela poderia ter visto lá na carta, ela colocou que ele já vem de uma turminha, mas eu acho que ela está enganada quanto a isso. Acho que ela Então, tomou um susto. Olha, eu acho que não é isso, não, tá? Quero te entendeu? avisar, uma Então, informação errada. essa é a típica situação que uma mãe que não está no meio ia tirar isso. Ai, meu filho está sendo excluído. E nem tá, tipo, não por exclusão, só normal de criança, né? E ele não tem que ser diferente nisso, não é para aliviarem pro Arthur nesse sentido. Ele tem essa rigidez, eu sei que para ele é difícil, então a gente vai trabalhar mais vezes. Mas não é para ele ser poupado, né? Porque o mundo não vai poupar. E não é cedendo que você vai trabalhar isso, né, Mirella? Isso mesmo. Não é cedendo que a gente vai trabalhar isso, até porque a gente tem que criar, independente que seja uma criança típica ou atípica, a gente tem que criá-las e educá-las para o mundo, né? Perfeito. É isso Então, mesmo. e eles são bem inteligentes também, tá? Claro que são. A gente não pode subestimar
a inteligência deles, né? A competência, a compreensão. A gente tem que sempre presumir competência, presumir que ele pode. E aí, se ele não consegue, a gente tem um plano para que ele consiga, mas presumir que ele pode. Se você não acreditar, se você for a primeira pessoa a não acreditar nele, né? Então, quem Já mais? Se começa você não perdendo. passa essa confiança, se você não passa essa energia dessa confiança, que você vai lá, você pode, como é que ele vai ter isso do mundo? Como é que ele vai ter essa autoconfiança dele, né? Então, Isso. é bem isso que você falou, é verdade. É, e assim, então, tem mais algum ponto? Já deu 3 dicas aí, eu acho que valiosas. Vai começar o ano escolar, então já todo mundo fazendo sua cartinha a partir de hoje, porque são quantos professores? Isso, é. Mas acho que foram esses pontos, né? Que sempre naquela premissa de se envolver, de buscar, de abrir portas. Então, que seja com cartinha, que seja se apresentar para as mães, fazer parte do grupo de mães, trazer para sua casa, né? Estar presente. Até porque esse networking também, né, Mirella, acaba que você ali pode sair uma amizade para você, pode sair. Enfim, eu acho que o ser humano ele não vive só, essa é a verdade. Uma mãe, com outra mãe, ela ganha muito mais força, né? É isso Então, mesmo. é focar também na amizade, né? Eu tenho um filho que ele não consegue chegar, de se apresentar, se incluir ali naquele meio, eu vou fazer isso por ele. Eu vou. Lógico. E até um dia que ele consiga ir sozinho e ali, ó, isso aí foi eu que ensinei, né? Porque ele me viu fazendo, somos espelhos, né, para eles. Então, assim, ele me viu fazendo isso, então ele já chega. Ele, olha, minha mãe fazia isso, meu pai fazia isso, então. E acaba que você constrói também amizades, né? Sim, é isso mesmo. É. Então, 3 dicas valiosas, começar o ano já fazendo aí, já começa a fazer cartinha a partir de hoje, começar a se Isso. enturmar aí com os pais a partir de hoje, né? E é isso. Mirela, não vamos mais roubar seu tempo, mais uma vez, né? Muito obrigado. E passam aí pessoas maravilhosas, né? Passaram profissionais maravilhosos. É, deixando conteúdos muito valiosos, que você já teve a oportunidade de estar com todos eles, né? E assim, eu acho que essa conversa mais, como é que eu posso dizer, mais descontraída, de mãe para mãe, para encerrar tudo isso, esse mês, né? Porque para o mês nós já temos mais coisa, mas assim, encerrar esse mês, que foi um mês tão importante, e mais uma vez, como eu falo, você também foi muito importante para nós. Posso dizer que tem um pedacinho, tem uma grande fatia desse bolo que é sua, né? Então, encerrar esse mês que foi de grande importância com a Ana Maria, que foi a primeira vez que Angola recebeu inclusão e acessibilidade ao mesmo tempo. Então, oportunidade para Ana Maria, que não foi nós que demos a oportunidade, ela que nos deu por essa presença tão maravilhosa. Sem Então, dúvida. muito, muito, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, que possamos nos encontrar aí no meio desses congressos, nesse mundo aí que é tão corrido e tão vasto, né? E que você continue com esse coração, que Deus te dê muita força, muita sabedoria, né? Tanto para o seu trabalho, como também para ser essa mãe e terapeuta, né? Sem E descanso. então, muito, muito obrigada, Angola. Agradece muito, né? E quem sabe ainda há um Outspod aí, uma edição especial em Ó, tô Angola, torcendo. Vai que é, vocês me carregam para Angola. Já pensou que incrível? internacionalizando o Outspod. Para Deus nada é Perfeito. impossível, né? Então, Quem sabe? vamos, viu? Muito obrigado por cada palavra, por cada energia positiva que você jogou e joga nesse trabalho, porque eu tenho certeza, isso eu não tenho dúvida nenhuma.
Conte comigo também para qualquer coisa que você precisar, conosco, né? Então, eu acho que é isso, viu? Não vamos mais roubar seu tempo, foi maravilhosa a conversa. Obrigada, meninas. Vocês todas mulheres maravilhosas. É uma honra, né, poder estar aqui no meio de tanta mulher linda e empoderada, fazendo um trabalho tão lindo. Então, isso também me motiva, viu? Um beijo grande para Um vocês. beijo, um beijo, Tchau, um tchau. beijo, dona Lúcia. Ana Maria, muito obrigada. Um beijo. Como é o tchau, Ana Maria? Assim, como é obrigado? Assim, ó. Um beijo. Assim, Obrigado. Pronto. obrigada. Adorei. Tchau. Um beijo, dona Lúcia. Um beijo, Sofiana.